E se nem tudo que já te curou um dia foi realmente remédio? E se você já tomou algo acreditando muito que isso fosse te curar, mas na verdade não tinha substância nenhuma ali? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o efeito placebo e por que ele pode te curar mesmo te enganando. Em 1796, Elisha Perkins, médico e inventor, havia criado uma ferramenta que, segundo ele, seria a solução para os problemas de dores. Baseado na descoberta de Luigi Galvani, que demonstrou que células nervosas eram capazes de gerar eletricidade, Perkins criou varas com ponteiras metálicas que, quando esfregadas no ponto da lesão, poderiam retirar essas cargas elétricas e, segundo ele, retirar também a dor. E esse invento foi chamado de extratores de Perkins. O tratamento virou moda, até que em 1799, John Haygarth resolveu provar que aquilo lá era, na verdade, uma enganação. Ele construiu varas idênticas, só que com ponteira de madeira. E quando ele aplicava isso em pacientes, sem avisar a diferença, o resultado era o mesmo. Muitos deles relatavam melhoras da mesma forma. Nascia aí o efeito placebo, um termo que descrevia um tipo de resposta fisiológica que recebeu esse nome porque agradava os pacientes. Placebo vem do latim placere, que significa agradar. Quem usava saía satisfeito. Mas a partir daí, como o placebo se tornou o método de teste de medicamentos mais eficaz do mundo e quais são os reais efeitos que esse método provoca no cérebro, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudinho. Já aproveita e comenta aqui se você já participou de algum teste de medicamento e como foi essa experiência. Aproveita também e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Para que um medicamento seja considerado realmente eficaz nos dias de hoje, ele precisa passar por uma etapa de teste chamado de duplo cego, onde os pacientes que participam da pesquisa são divididos em 2 ou mais grupos, onde um dos grupos toma o medicamento verdadeiro, enquanto o outro toma o falso, sem nenhum princípio ativo. O teste é chamado de duplo cego porque nem os médicos e nem os pacientes sabem quem está tomando o medicamento verdadeiro e quem faz parte do grupo controle e está tomando o medicamento falso. Só quem sabe é quem fabricou, e a forma de controle dessas informações só é revelada no final da pesquisa, depois da fase de coleta de dados, para que não haja nenhum risco de influenciar o resultado final. A partir daí, para o medicamento ser considerado eficaz, quem tomou o medicamento verdadeiro tem que apresentar uma melhora significativamente maior do que quem tomou o placebo. Resultados equilibrados ou com número de melhora maior no grupo controle demonstram que o medicamento não tem efeito real. Mas espera aí, se o medicamento não tem princípio ativo nenhum, o correto não era os pacientes não apresentarem melhora nenhuma, já que o que eles estão tomando não é um medicamento? Pois é, isso é o que se acreditava há muito tempo. Mas com o passar dos anos e centenas de pesquisas em diversas áreas, não só a farmacológica, os cientistas se depararam com outro tipo de cura, a cura pela fé. E não exatamente a fé religiosa, mas a fé de que aquilo que você está ingerindo vai realmente trazer alguma cura para você. Um efeito mental que acaba gerando um efeito fisiológico. Em 1910, William Osler, considerado o pai da medicina moderna, escreveu: "A fé despeja uma inesgotável torrente de energia." Mas o que é exatamente a fé e por que ela pode alterar processos fisiológicos no nosso organismo? Grande parte do sucesso evolutivo do Homo sapiens ocorreu por conta da vida em grupo. Desenvolver uma sociedade unida e coesa significou mais alimento, mais proteção e mais reprodução, proporcionando um aumento populacional enorme para a espécie, além do desenvolvimento de habilidades que nem todos os animais sociais conseguiram desenvolver. E vamos concordar que não é fácil manter uma sociedade unida. Ter objetivos em comum ajudou muito nesse processo, e é aí que entra a fé. Acreditar em alguma coisa e se manter unido em torno dessa crença é algo que gera uma certa demanda de energia para o grupo, mas as vantagens que isso traz superam o esforço. Se o grupo todo acreditasse que em determinada área tivesse um perigo muito grande, ninguém ia lá xeretar. O grupo não seria rachado, a defesa continuaria alta e evitaria muita perda de indivíduos. Assim como se o grupo todo acreditasse que saindo daqui e indo para lá haveria melhores condições de vida. Só que nesse momento o cérebro entrava em um conflito existencial. Sair daqui, onde todo mundo conhece, e ir até lá rumo ao desconhecido, além de gerar gasto de energia, gerava também situação de risco. E num primeiro momento, qualquer um iria pensar: deixa quieto, vamos ficar por aqui mesmo, é mais seguro. Mas ao mesmo tempo, será que lá não seria melhor que aqui? E agora? É aí que entra a sacada da fé para os cientistas. Acreditar em dias melhores gera esperança. E esperança gera um monte de mudanças neurológicas e fisiológicas no nosso organismo que acabam compensando o gasto de energia e o risco. E a ciência sempre foi muito empenhada em provar isso. Em 2002,
cientistas da Universidade da Califórnia reuniram 51 voluntários para um teste duplo cego contra a depressão. E o resultado ficou dentro do esperado. 43,7% dos pacientes que tomaram placebo apresentaram melhora. Então, os cientistas pegaram somente aqueles que tomaram placebo e, por meio de um eletroencefalograma, compararam os cérebros deles, comparando aqueles que apresentaram melhora com aqueles que não apresentaram. Os exames mostraram uma maior atividade no córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pelo raciocínio daqueles que apresentaram melhora. Mas o mais curioso é que o medicamento real não gera nenhuma alteração nessa área. O que gerou essa mudança no cérebro foi simplesmente acreditar que aquele medicamento era real. Ainda na mesma linha, em 2016, cientistas da Universidade de Northwestern resolveram investigar pacientes com dor crônica proveniente de osteoartrite de joelho. E os resultados foram muito parecidos. 47% dos pacientes que tomaram placebo apresentaram melhora. Mas outros exames também demonstraram que esses pacientes já apresentavam anatomia cerebral diferente dos demais pacientes do teste, inclusive daqueles que tomaram o medicamento real. Esses pacientes já apresentavam maior número de conexões em 3 áreas do cérebro, e os cientistas acreditam que essas conexões estão muito ligadas ao efeito placebo, já que uma maior quantidade de conexões nessas áreas poderia influenciar o funcionamento do cérebro sobre o corpo. Além disso, em 2008, cientistas suecos já haviam descrito algo muito interessante. Ter maior ou menor propensão ao efeito placebo é genético. Fazendo testes duplo cego, eles identificaram mutações no gene TPH2, presente na região genômica responsável pela produção e eliminação de serotonina e dopamina. E não é à toa, os dois neurotransmissores estão relacionados com a sensação de prazer, mas também com o aumento da motivação. E um cérebro motivado é capaz de muita coisa, até mudanças fisiológicas para melhoria do organismo, podendo para isso enviar ordens ao sistema imunológico para que ele auxilie nessa melhora. É ele tentando se proteger de algo. Para Ted Kapchuk, diretor do setor de estudos sobre placebo da Universidade de Harvard, o cérebro está sempre amplificando ou diminuindo sensações, percepções e sintomas. E o contexto da cura o estimula a diminuir os sintomas. E é exatamente essa a variável do placebo que acaba gerando melhoras em pesquisas, mesmo não contendo princípio ativo nenhum. Acreditar na cura muitas vezes faz mais efeito do que a própria cura vinda de agentes externos. E nesse aspecto, 2 casos ficaram bem famosos. E eu tenho que confessar que até eu acho isso meio doideira. O primeiro aconteceu em 1957 e foi acompanhado pelo psicólogo Bruno Klopfer, da Universidade de Los Angeles. Um paciente identificado como Sr. Wright, com câncer nos nódulos linfáticos, recebeu uma droga chamada Crebiozen, considerada novidade no mercado. 3 dias depois, ele, que nem saía da cama e mal falava, estava rindo, falando e até contando piadas. E tudo isso andando pelo quarto. Seus tumores haviam até diminuído, segundo exames. O medicamento realmente havia enchido ele de esperança, e o resultado foi tão bom que 10 dias depois ele recebeu alta e foi para casa. Só que alguns meses depois ele leu notícias de que o Crebiozen havia fracassado em testes clínicos. Então ele apresentou uma piora e voltou para o hospital. Na tentativa de ajudar ele, os médicos aplicaram uma injeção placebo e falaram para ele que era uma nova versão do Crebiozen. De novo ele apresentou uma melhora, e dessa vez muito mais do que a primeira vez, e novamente ele foi para casa. E de novo ele viveu bem por muitos meses, até que ele deu a notícia que o Crebiozen realmente não tinha efeito nenhum e que tinha sido retirado do mercado. O baque foi tão grande que dessa vez ele não suportou e acabou falecendo. Toda essa melhora os médicos atrelam a um único motivo: acreditar que o remédio fazia efeito. Já em 2004 a coisa foi mais impressionante ainda. Mike Powlett, com 42 anos, começou a apresentar os primeiros sintomas de Parkinson, doença degenerativa com baixíssima expectativa de vida. Ele conviveu com os aumentos severos dos sintomas até 2011, quando ficou sabendo de um tratamento cirúrgico experimental. Segundo a empresa Ceregene, os pacientes, por meio de uma cirurgia cerebral, receberiam vírus geneticamente modificados que estimulariam a produção de dopamina, o que iria acabar diminuindo os sintomas. Ele fez a cirurgia, mas sem saber, ele fazia parte do grupo placebo. Ele até passou por todo o procedimento e acordou com uma incisão na cabeça, mas
na verdade ele não passou por cirurgia nenhuma e não recebeu vírus nenhum. Durante 2 anos ele apresentou melhoras e mesmo depois de 2013, quando a empresa atestou que essa cirurgia não tinha efeito nenhum, ele continuou melhorando. Ele recuperou os movimentos, a fala e passou até a fazer exercícios físicos. O cérebro dele havia se curado somente por acreditar que aquilo seria a cura, mesmo ele não tendo passado por uma cirurgia real. Mas nem tudo é só cura quando o assunto é teste de medicamentos. Hoje em dia, o excesso de informações e muitas vezes erradas podem induzir as pessoas a sentirem sintomas. E isso é o que é chamado de efeito nocebo. Ele é o inverso do efeito placebo e um fator extremamente importante para ser levado em consideração em testes de medicamentos. Quando uma pessoa se candidata para um teste desse, ela sabe exatamente qual é o objetivo desse teste, ou seja, para qual doença esse medicamento está sendo testado. O efeito nocebo é o que faz com que a pessoa comece a apresentar sintomas exagerados, mesmo fazendo parte do grupo que está tomando o medicamento verdadeiro, que tecnicamente está combatendo esses sintomas. Por isso, esse efeito já é previsto e colocado na equação, porque pessoas suscetíveis ao efeito nocebo, além de relatarem o mau funcionamento do medicamento, podem também demonstrar uma piora nos sintomas. No final das contas, é o mesmo efeito do placebo, só que nesse caso o cérebro está acreditando muito nos sintomas e não na cura. Quanto mais a pessoa acreditar que o medicamento vai gerar efeitos adversos ou colaterais, mentalizar isso e muitas vezes esperar que isso aconteça, maior vai ser a chance de que o cérebro crie situações para que isso realmente aconteça. É a esperança ao contrário, ou a esperança em algo ruim. Por isso, os especialistas na área da saúde, principalmente na saúde mental, reforçam que os pensamentos devem ser sempre positivos, na fé de que a melhora realmente vai acontecer. O cérebro é mais poderoso do que você imagina. Ele te controla, mas você também controla ele. E a ciência está cada vez mais convencida de que medicamentos ligados a uma boa saúde mental com comportamentos otimistas potencializam ainda mais os efeitos desejados. E a cura pela fé não é mais algo no campo do desconhecido ou do sobrenatural. É mais um X importante em uma equação enorme, muitas vezes difícil de se resolver, cheia de variáveis muito específicas de cada pessoa. Eu acredito muito que você tenha gostado do vídeo e que também já tenha deixado seu like e já tenha feito a sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui e espero que a gente se veja no próximo vídeo. Até lá!